irmãos, queridas irmãs, muito boa noite, Glauco. Que a paz do Cristo esteja em nossos lares, em nosso pensamento, em nosso coração, e que tenhamos aqui um momento de comunhão com ideais superiores, que essa é a nossa verdadeira intenção. Esse tema, oferendas e rituais, um tema que nós propusemos, certamente irá nos ajudar em termos de estabelecer para nós os melhores parâmetros em nossas vidas quando nós formos lidar com dificuldades ou com as nossas expectativas diante dos desafios ou dos obstáculos que se apresentarem adiante de nós. Então essa que é a nossa intenção, apenas isso. A nossa intenção não é a de estabelecer controvérsias, de desrespeitar irmãos, irmãs que estejam vinculados a essa ou aquela religião, com as suas respectivas práticas, porque nós temos imenso respeito por todas elas. Essa que é a verdade, deve ser este o pensamento do espírita cristão. Mas como espíritas, nós entendemos ser proveitoso e necessário que nós apresentemos e que nós esclareçamos alguns princípios que mobilizam a nossa doutrina e que muitas vezes se opõem, de certa forma, ao pensamento religioso tradicional ou que indicam que certas práticas são desnecessárias para se obter êxito em nossas expectativas diante da vida. Nós gostaríamos de citar uma frase, um pensamento de Jesus que Mateus registrou no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 15, quando o mestre disse assim: não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. O que queremos dizer com isso? Que o conhecimento, o esclarecimento e o uso de nossa parte do raciocínio, da lógica, vai nos indicar o melhor caminho. Este é que é o caminho da iluminação, porque, na verdade, o conhecimento ele é como se fosse a semente que aduba o terreno do nosso coração. Vai trazer para nós o potencial de futuros frutos. Que nós, uma vez absorvendo essa semente e nos dedicando à reflexão, ao trabalho, à cerebração, como se diz, nós vamos concluir o que é melhor. E aí vamos realmente ver essa planta crescer e florescer diante dessas nossas iniciativas. É isso que nós pretendemos fazer aqui. Para iniciarmos, julgamos interessante uma leitura que vai abrir o nosso pensamento, porque é um texto de um espírito superior, do espírito Emmanuel, que foi o guia espiritual de Francisco Cândido Xavier, o médium Chico Xavier. Encontra-se no livro Pão Nosso. É a mensagem número 139 e o título dela é justamente Oferendas. E Emmanuel vai fazer uma análise em cima de um versículo da carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 27, versículo que diz assim: porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Então vamos ver o que Emmanuel registrou em cima desse versículo de Paulo nessa carta aos Hebreus. As criaturas humanas vão sempre bem na casa farta ante o céu azul. Entretanto, logo surjam dificuldades, ei-las à procura de quem as substitua nos lugares de aborrecimento e dor. Muitas vezes,
pagam preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica a que foram convidadas pela mão do Senhor. Em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Nos ritos primitivos, não houve qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e crianças. Com o escoar do tempo, o homem passou a matança de ovelhas, touros e bodes nos santuários. Por muitos séculos, perdurou o plano de óbolos em preciosidades e riquezas destinadas aos serviços do culto. Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o Pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres. A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim ante as casas da fé por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento. Nesse sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário ou animais para sacrifício nos templos, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. O desfecho dessa mensagem é muito claro. Ele explica que Jesus ofereceu a si próprio. Ele não se valeu de artifícios, fossem eles materiais, humanos, outras criaturas, entregues como oferendas, para poder cumprir a missão que era dele própria. E o nosso papel como cristãos não seria seguirmos o Cristo? Não seria a nossa própria cristificação, a manifestação do Cristo pelo nosso intermédio? Então precisamos compreender que as lições de Jesus, elas são primorosas, e os recursos que Jesus utilizou e aqueles que ele deixou de utilizar vão ser sempre motivo de aprendizado para nós outros. É claro que nós sabemos que a humanidade, desde tempos primevos, ela estabeleceu um sistema de troca de favores com a divindade, com as suas divindades, seja quais divindades fossem. Uma tentativa de agradar a esse Deus, seja ele o Deus absoluto, verdadeiro, ou os deuses pagãos, com ofertas, com sacrifícios, para que estas divindades, uma vez tendo sido agraciadas por essas nossas manifestações, concedessem-nos os favores às nossas intenções. Então nós vamos analisar aqui até que ponto isso é válido ou não, e o que seria melhor, na verdade, mais correto, sob a luz do entendimento da doutrina espírita e da ótica da doutrina a respeito da lei de Deus, para que nós consigamos alcançar essas graças divinas. Devemos esclarecer que o Espiritismo é uma doutrina que reúne princípios filosóficos, científicos e princípios morais, sendo esse último segmento, o segmento moral, alinhado ao arcabouço dos ensinamentos cristãos, que fazem parte dos livros do Novo Testamento, ou seja,
O Espiritismo é plenamente alinhado com a doutrina do Cristo, de amor, justiça e caridade. Agora vem a pergunta: o Espiritismo é uma religião, afinal de contas, ou não é uma religião? Interessante que nós podemos responder que sim, e podemos responder que não, a depender do ponto de vista, da ótica. Nós podemos dizer que o Espiritismo é uma religião, sim, porque a doutrina professa a existência de Deus, a existência da alma ou espírito, assim como expõe e defende as leis morais às quais a humanidade está sujeita e que definem as recompensas ou as penas após a vida do espírito ou da alma na matéria. Então, por isso, podemos dizer que o Espiritismo tem esse enfoque religioso. Mas quando nós tentamos comparar o Espiritismo com uma religião tradicional, aí nós vamos dizer que não é. Por quê? Porque o Espiritismo não possui uma estrutura tradicional das religiões, sacerdócio com hierarquia, paramentos, templos, igrejas, sinagogas, objetos de adoração, imagens, símbolos, emblemas, altares, ritos sagrados, como, por exemplo, celebrações, celebração para o nascimento da pessoa, para a união ou casamento, para a morte, celebração quando se alcança certa idade, ou cultos ritualísticos em templos, como missas, eucaristias, os cultos judaicos, com leituras e orações de livros sagrados, ritos preparatórios a esses cultos, guardar datas. Então, não são práticas espíritas, a despeito de o Espiritismo respeitar todas essas práticas feitas por qualquer pessoa em suas manifestações religiosas. Porque se não fosse assim, nós estaríamos sendo preconceituosos e anticaridosos, o que não é o ensino, não faz parte do ensino de Jesus. Jesus conviveu com tudo isso sem, contudo, se ligar a essas práticas. Jesus, na verdade, combateu muito contundentemente os dogmas judaicos, que, se der tempo, a gente vai até falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque muitas castas judaicas faziam desses dogmas, práticas exteriores, rituais, a sua principal ligação com a religião, em vez de ser a ligação do coração com as leis de Deus, com as práticas morais e éticas. E Jesus queria direcionar a humanidade para o reino de Deus, para o Pai, através da nossa conduta, da forma de pensar e da forma de agir, e não através de práticas ritualísticas, que ele condenou neste sentido, delas substituírem o trabalho principal do autoaperfeiçoamento do espírito. Então, muitas vezes, tudo isso que nós citamos aí faz parte de um conjunto de dogmas de religiões já instituídas e que não estão dentro da prática espírita. As casas espíritas têm liberdade de se constituírem as suas direções, mas normalmente o que é comum nas casas espíritas são as atividades caritativas, sociais, as atividades de estudos e, naturalmente, o intercâmbio com o mundo espiritual, feito com ordem e com fins úteis de auxílio a espíritos atrasados que estão no campo espiritual ou a espíritos encarnados que estão sofrendo por influência dos desencarnados e vice-versa. Então, Jesus fez oposição a esses excessos, a esse rigorismo dos dogmas judaicos. O dogma é justamente uma prática ritualística onde se aceita esse momento como se fosse de grande importância, mas sem usar o raciocínio para entender se aquilo realmente tem validade, se são questionáveis ou inquestionáveis. Então, geralmente, o dogma para uma igreja, uma
uma prática religiosa, ele é uma verdade inquestionável sob a ótica, sob o enfoque da autoridade religiosa. Muitas vezes, os dogmas são pontos de vista impostos aos crentes que não podem estar sujeitos à análise ou à reflexão. E, na verdade, é isso que o Espiritismo convida, porque o Espiritismo é uma doutrina de exposição e não de imposição. Apresenta os textos, os estudos, os seus fundamentos, oferece os esclarecimentos. Os seus seguidores ou seus admiradores vão analisar esses pensamentos e eles mesmos vão concluir se vale a pena seguir ou não. Ninguém é obrigado a fazer nada. Fica ao nosso livre arbítrio. Então, quando não se pode submeter algo de prática religiosa a um questionamento ou a análise, aí começa a entrar no campo do dogmatismo religioso, não é? Onde essas religiões dogmáticas praticam intolerância quanto à não aceitação dos seus princípios, dão muita importância a cultos exteriores e suas formalidades, onde se entram imagens, emblemas, roupas de virtuosos, ritos, sacramentos, etc., objetos de adoração, como imagens, amuletos, velas. Tudo isso, como dissemos, são práticas que o Espiritismo respeita, mas não adota, pelos motivos que nós vamos explicar daqui um pouco. Então, esse combate ao dogmatismo feito por Jesus, abertamente ao dogmatismo judaico, foi bastante perseguido. Os judeus perseguiam Jesus porque Jesus pregava constantemente em qualquer lugar, não apenas nos templos. Jesus não se preocupava com obediência a essas regras ritualísticas dos judeus, tipo jejuar, lavar as mãos, que não era por higiene, era por ritual, não trabalhar nos sábados, orar em horários previamente estabelecidos. E outra coisa, Jesus valorizava as classes mais baixas, das quais faziam parte as mulheres, a quem Jesus convocava ao apostolado, como foi o caso de Marta, Maria de Magdala, Samaritana, Joana de Cusa. E Jesus mantinha contato com aqueles que eram considerados pecadores pelos judeus, como os cobradores de impostos. Então Jesus se relacionava com todos, enfim, com a autoridade romana, com a autoridade judaica, mas com esses também, os pobres, estrupiados, os enfermos, porque o ensinamento do mestre era universal. Mas o que nós estamos querendo chamar a atenção é que o próprio mestre não se ligou às práticas ritualísticas. Vamos ver, então, algumas definições. O que o dicionário traz para nós como sendo oferenda? Dádiva oferecida a Deus ou aos santos. Oblação, oblata, ou seja, algo material ou uma prática ritualística para se oferecer a uma divindade. E o ritual? O ritual seria uma reunião de ações ou práticas dos ritos que compõem uma cerimônia religiosa, que nós estamos focando no campo religioso. E vamos até o sacrifício, que é o mais complicado, que seria uma oferta solene à divindade, que geralmente implicava a morte de um animal ou de um ser humano. Então, a humanidade daquela época, muito antiga, né, nessas práticas religiosas, nas suas trocas com Deus, eu te dou isso, o Senhor me dá aquilo, muitas vezes entendiam, né, que era de grande valor a morte do animal. Inclusive, no Novo Testamento, há um momento em que Maria de Nazaré e José, eles vão ao templo fazer uma oferenda pelo nascimento de Jesus e lá eles matam um pequeno pássaro, um pombo, se não me engano. Então, era uma prática de época
que Jesus veio trazer esclarecimentos para que nós nos libertássemos desses preceitos. Por quê? Vejamos, a propagação de ideias materialistas, fazer trocas materialistas, o primitivismo dos povos antigos, que tinham um senso moral pouco desenvolvido, entre os quais não havia crença no Deus único, muitas vezes não tinha isso, né? Foi entre os judeus que veio esse ideal, né? Esse entendimento do Deus único, o Deus que seria todo bondade, não havia isso entre os povos primitivos. Então, nesse momento histórico da humanidade, foram criados muitos rituais com animais, com seres humanos. Até hoje se descobrem aí civilizações, se descobrem em achados arqueológicos locais de sacrifícios onde tem centenas de esqueletos humanos que eram dessas práticas. Então, esses rituais, oferendas ou sacrifícios, é importante dizer que eles não surgiram muitas vezes do desejo humano de praticar o mal ou de realizar atos cruéis. Não era isso. O desejo era agradar um Deus. E com o passar dos tempos, os homens viram nessas práticas uma forma também, né, não podemos negar, de atingirem ou de machucarem os seus inimigos. Então, muitas vezes, inimigos capturados eram sacrificados para o Deus daquela população. Mas jamais houve exigência divina neste sentido, porque o verdadeiro e único Deus não se comunica diretamente com os homens, em primeiro lugar. Tudo faz parte, na verdade, do interesse e da interpretação humana em suas tentativas de estabelecer trocas vantajosas com seus deuses. Olha só, vamos ver o que traz a nossa doutrina espírita em O Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação do Espiritismo, que Kardec organizou fazendo perguntas que foram respondidas por espíritos superiores através de médiuns que Kardec teve lá em seu apoio. Então, o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, e na questão número 672, Kardec fez a seguinte pergunta: a oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha a seus olhos mais mérito do que o sacrifício dos animais? Então, Kardec já pressupôs que haveria essa troca essa oferenda com a troca de favores, né? Entrego frutas ou vegetais para Deus das minhas plantações ou mato animais. O que é melhor? Vamos ver o que os espíritos responderam. Deus julga segundo a intenção, e que para ele pouca importância tinha o fato. Mais agradável, evidentemente, a Deus lhe seria oferecessem frutos da terra em vez do sangue das vítimas. Como temos dito e sempre repetiremos, disseram os espíritos, né? A prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito, que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Olha que resposta espetacular e direta. O que Deus enxerga, se podemos dizer assim, porque também nós temos que pensar que Deus não é uma pessoa que está em algum lugar nos olhando. Essa ideia é um antropomorfismo que nós fazemos de Deus, colocando-o como uma figura humana que está ali a nos observar. O que acontece na verdade? Deus estabeleceu suas leis. Nós somos regidos por essas leis. Somos espíritos sujeitos a essas leis. Toda a criação é sujeita às leis divinas. Então, o que vai no nosso coração e no nosso pensamento está sendo constantemente julgado e avaliado por essa lei. É um automatismo. E isso vai vincando no nosso ser, no nosso espírito, no nosso perispírito. Então, a nossa boa intenção,
a intenção de agradar a divindade, ela vai ser, se for meritória, muito mais importante do que nós fazermos rituais com materiais, com oferendas, acendermos isso, entregarmos aquilo, colocarmos fogo naquilo outro, matar aquela criatura. Isso para uma divindade que criou o universo não tem importância nenhuma, porque, na verdade, o que Deus quer é o nosso progresso moral. É isso que importa para Deus. Então, na resposta da questão seguinte, 673, que é uma pergunta muito grande, nós tiramos a pergunta e vamos na resposta, que vai ficar mais objetivo e mais prático para nós. Os Espíritos nos deram a seguinte informação: Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isso que ele desaprove as cerimônias que praticais para lhe dirigirdes as vossas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta, que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizei em consciência se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Então, olha quanta informação importante, né? Que Deus abençoa sempre os que fazem o bem. Ou seja, fazer o bem é o que importa, muito mais do que praticarmos rituais e oferecermos oferendas ou usarmos objetos como se fossem ricos de algum tipo de poder ou de proteção para nos livrar de problemas, de dificuldades diante da vida. Por isso que ele diz aqui que a prece é muito mais importante, porque ela nos conecta com o Pai e demonstra a nossa gratidão e a nossa fé para com Ele. Então os Espíritos esclarecem que Deus dá muito mais valor quando nós minoramos os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Isso é uma verdadeira oferenda a Deus. E que ele não desaprova nenhuma cerimônia, as cerimônias que nós praticamos. Então ela não é motivo de desaprovação. Lógico que nós podemos imaginar o seguinte: se em vez de eu encher uma bandeja de frutas e legumes e sei lá do que da minha plantação e oferecer a Deus, eu oferecer isso a famílias que estão famintas, eu vou estar agradando a Deus muito mais. Se eu for sacrificar um animal, não para esse objetivo de oferenda, mas para aliviar a fome de pessoas, sejam da minha família ou daqueles que estão carentes, então, excelente, muito melhor. Agora, sacrificar criaturas humanas, isso é um primitivismo que não merece nem nosso comentário, porque seria realmente um assassinato por extrema ignorância. E os Espíritos falam aqui a respeito de se gastar muito dinheiro com o que se poderia ser empregado utilmente. Olha só, o que é mais vantagem? Nós usarmos uma cédula de dinheiro para alimentar pessoas famintas, para agasalhar aqueles que estão em sofrimento, passando frio, ou estão precisando de medicamento para suas enfermidades, ou nós comprarmos objetos de adoração, caixas de velas, ou seja lá o que for. Então é um termo de comparação para a espiritualidade, eles têm que nos explicar isso. Tem um livro da Joana de Ângeles, eu gostaria de ter trazido aqui qual lição, qual capítulo e onde que está, mas eu procurei aqui de última hora na minha estante e não encontrei. O livro se chama Lampadário Espírita, do Espírito Joana de Ângeles, e tem uma mensagem lá que não me lembro o título, mas a Joana explica que os nossos mortos não estão nos cemitérios.
que os mortos estão no campo espiritual. Nos cemitérios estão apenas os restos mortais. E que nós fazemos muito mais vantagem se, em vez de nós gastarmos dinheiro com flores ou com ornamentos para os túmulos, nós direcionarmos esses valores, esses recursos para essas criaturas que estão necessitadas. Então, gostaríamos de ter encontrado esse livro para poder trazer, até para dar de referência, porque quando nós ouvimos assim essas instruções dos espíritos superiores, é importante que a gente esteja, que estejamos atentos. Vamos lá no Sermão do Monte? Vamos no capítulo 5 de Mateus, porque o Sermão do Monte ele está principalmente nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Ele está também em Lucas. Mas em Mateus nós temos esse conjunto desses 3 capítulos, onde estão as grandes instruções de Jesus para que, se nós conseguimos segui-las, alcancemos estágios evolutivos superiores que nos direcionem para Deus, que nos direcionem para mundos superiores, que nós realmente conquistemos um progresso moral, que é o nosso objetivo. Então, no capítulo 5, primeiro capítulo do Sermão do Monte, nos versículos 23 e 24, Jesus deu as seguintes instruções: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Claríssimo. Em momento algum Jesus condenou a oferta. Em momento algum Jesus condenou o ritual. Em momento algum ele disse, não é para fazer. E também nem falou assim, não adianta fazer. Mas ele destacou o principal. Se durante o momento da oferta, até importante, né? O momento da nossa adoração, que nós estivermos num templo qualquer, seja ele espírita ou católico, ou evangélico ou budista, se nós lembrarmos que temos algum problema com alguma pessoa, é para a gente dar mais importância a irmos resolver esse problema com a outra pessoa. E ele fala o verbo principal, reconciliar. O que significa reconciliar? Reconciliar pressupõe uma ação minha que desejo a reconciliação e a ação do outro lado, porque se não tiver dos dois lados, não existe reconciliação. Vai ser só a minha vontade, né? Se o outro lado não quiser, não tem jeito. Mas ele propõe que a gente tente reconciliar. Por quê? Porque é importante que durante a nossa reencarnação, a gente tente fazer com que, quando chegarmos no momento de deixarmos o planeta Terra, nas vias da desencarnação, o espírito deixa o corpo, a alma deixa o corpo, o espírito vai para o campo espiritual, para o mundo dos espíritos, o próximo estágio de todos nós encarnados, é importante que a gente esteja quites com as pessoas, que a gente tenha praticado o perdão, a caridade, que nós tenhamos superado o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Por isso os ensinos de Jesus não foram assim direcionados para sejam bonzinhos, por favor, para me agradar. Não. Sejam bons, caridosos e atenciosos com os semelhantes para ajudarem não apenas a eles, mas a si próprios. Porque se vocês, Jesus dizendo para nós, né? Meus irmãos, ou podemos dizer meus filhos, porque ele é uma figura paterna também, né, para nós, mas evoluído, é aquele que nos dá as grandes orientações para a nossa evolução. Então ele haveria de dizer, será melhor para vocês deixarem a Terra sem pendências,
de desavenças com as pessoas, com o coração limpo, sem mágoa, sem rusga, sem rancor, procurando realmente praticar o perdão, a caridade, a tolerância, tudo isso que ele ensinou no Sermão do Monte, por exemplo, está tudo reunido lá. Jesus falou isso mostrando que esse é o caminho para o reino dos céus. Então, olha que interessante, né? Como é que as ideias de paraíso, né? De um céu fácil, o céu onde eu cumpro aqui um ritual, eu vou à minha igreja acendo velas, eu vou na casa espírita, tomo passes, eu vou na igreja evangélica e uso lá os paramentos ou faço os rituais que me são sugeridos. Isso não vai ser suficiente para garantir que nós vamos alcançar esse céu. Porque, na verdade, qual é o céu? Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, no Espiritismo, nós não entendemos que existe esse céu da contemplação, esse paraíso. O que existe é campo de trabalho no campo espiritual, no mundo espiritual, para que a gente continue evoluindo para Deus. O céu, na verdade, é o que nós conquistarmos dentro de nós mesmos. Então, quando nós, por exemplo, dentro das práticas que são comuns aqui no nosso país, por mais que a gente tenha respeito, nós inclusive temos parentes que fazem essa prática, que é a prática de se pegar uma Bíblia bonita, grande, né, vistosa, e abri-la em cima de uma mesa, colocar lá as velas, mas com o objetivo de proteger a casa. Ora, com o objetivo de ornamentação ou com o objetivo de nos facilitar o estudo, é muito válido. Na casa desse nosso parente, sabe o que nós fazemos? Toda vez que a gente passa do lado da Bíblia que está aberta, nós tentamos observar, em primeiro lugar, que página que está, o que está escrito lá, o que eu posso aproveitar do que está escrito naquela página. E nós observamos também, a página foi mudada? A pessoa que está cuidando daquilo está lendo, está variando as leituras, ou está ali só tomando poeira? Porque é um psicológico. Esse objeto há de me proteger, quando, na verdade, o que nos protege é a ação perante o semelhante na caridade, no bem. É a nossa oração que vai nos ligar a Deus. Através, lógico, nós vamos louvar a Deus, vamos agradecê-lo e vamos pedir. E quando nós pedimos para o próximo, nós vamos, digamos assim, ganhar mais ponto do que quando a gente pede para nós. Porque quando a gente pede através da oração para nós mesmos, muitas vezes nós pedimos errado. Nós pedimos errado. A gente não usa a oração da forma correta. Vou dar um exemplo aqui. O exemplo pode parecer até meio cômico. Nós fazemos prece para que o nosso time de futebol ganhe o jogo, por exemplo. Então, vamos raciocinar. Será que Deus vai realmente atender a um pedido desse para uma criatura em favor do time dela e em desfavor do outro? Por que ele haveria de fazer isso? Não seria um Deus parcial? Então não podemos, através do campo do raciocínio, imaginar que a gente faz aquela prece e a gente pede porque nós estamos psicologicamente pressionados, porque é difícil para nós enfrentar uma derrota, mesmo que seja num jogo de futebol, enfrentarmos uma perda, enfrentarmos uma enfermidade, enfrentarmos uma separação, um trauma qualquer. Aí nós já caminhamos para um lado mais sério. Então, veja bem, o que é o ideal que a gente faça numa prece? É que a gente peça forças para Deus, para superarmos as nossas dificuldades, e não que Deus intervenha nas nossas particularidades em nosso favor quando é em detrimento do outro. Olha que interessante, quando há uma queda de um avião ou um ônibus rola de um barranco, de um viaduto, o ônibus, vamos falar o exemplo do ônibus, tinha 40 passageiros, desencarnam 39 e um não desencarna. O que se costuma ouvir? Foi milagre de Deus.
Deus fez um milagre. Olha, o que é um milagre? Milagre é entender que Deus contraria suas próprias leis, que são leis lógicas e justas, para demonstrar o seu poder. Isso é que é um milagre, né? E Deus estaria fazendo um milagre aí nesse exemplo em favor dessa criatura que sobreviveu, mas as outras não foram beneficiadas pelo milagre. E aí, como é que fica? Deus foi justo, não foi justo? Mas quando nós pensamos em termos dos fundamentos do Espiritismo, que nós reencarnamos na Terra e todos nós temos uma programação reencarnatória, que cada um de nós vai viver um tempo de acordo com essa programação, que essa programação pode ser infelizmente antecipada quando nós suicidamos, ou de uma vez ou lentamente, que essa encarnação pode ser prorrogada por interesse dos espíritos superiores quando nós estamos sendo úteis à nossa família ou aos outros semelhantes, mas que não existe favoritismo e que se pessoas desencarnam ao mesmo tempo num acidente, é porque estava previsto que essa morte ia ser dessa forma. Mas o que vai acontecer depois não vai ser igual para todos eles, porque o mérito de cada um e como Deus enxerga a nossa caminhada vai ser individual. E o que nós vamos arcar perante a lei, as nossas contas, as contas que nós vamos prestar, vai ser de acordo com a nossa situação individual. Por isso, nós sabemos que temos práticas no nosso país, no nosso meio, muito voltadas para a sorte, para buscar que a gente seja favorecido. Colocar lá um pedaço de planta em cima da orelha, usarmos um colar com um emblema que vai nos proteger, seja lá qual seja. Ora, se nós temos respeito por essas práticas, ótimo, não tem problema nenhum continuar fazendo essas práticas. Não é possível que o Espiritismo há de condená-las no sentido de proibir que as pessoas façam. Continue fazendo. Se você gosta, continue fazendo. Mas, por favor, vamos raciocinar. Isso vai realmente me ajudar diante da vida? É isso que vai me livrar de consequências futuras? Ou são as ações, os pensamentos, as minhas atitudes que estão sendo guardadas no meu prontuário espiritual, no meu espírito, estão marcando o meu perispírito, o meu corpo fluídico, os meus centros vitais, que vão determinar a minha vida no campo espiritual e às vezes até a minha reencarnação, porque o perispírito influi no meu próximo corpo físico. Por isso é importante estudar o Espiritismo. Ninguém precisa saber tudo isso que nós estamos falando, porque isso muitas vezes exige estudos diversos. E nós temos muito tempo para estudar. Não é exigido que a gente já saiba tudo isso. Quando nós mesmos adentramos a doutrina espírita, nós éramos totalmente ignorantes desses assuntos, mas aos poucos fomos lendo, fomos ouvindo palestras, fomos nos inteirando, e aí a gente caminha naquela direção que o Kardec sugere, que é a direção da fé raciocinada. A leitura, o conhecimento aduba o meu terreno, o raciocínio ajuda a sedimentar, né? Vem uma plantação da semente e o adubo por cima. E Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na interpretação do Espiritismo, a verdade é esse conhecimento realmente dos fatos espirituais, da melhor interpretação das lições de Jesus, e a libertação é a libertação dos preconceitos, das falsas crenças, dos falsos valores. É disso que nós precisamos nos libertar. É nós acharmos que nos vinculando a rituais em templos e igrejas, sejam quais sejam, e estamos incluindo os templos espíritas também, se nós acharmos, por exemplo, que ir à casa espírita, tomar passe e beber água fluida, pronto, eu estou quites com Deus, eu não preciso fazer mais nada. Estamos caminhando
em práticas ritualísticas. Estamos caminhando para as oferendas e rituais. Então vamos ler aqui rapidamente o item 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que ele se intitula O Sacrifício Mais Agradável a Deus. Quando diz, abre aspas, ide reconciliar-vos com o vosso irmão antes de depordes a vossa oferenda no altar, fecha aspas. Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a alguns de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, estou falando de Jesus, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria a Jesus, conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Olha essa frase do Kardec. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Portanto, meus irmãos, é disso que nós estamos falando, de nós usarmos esses ensinos de Jesus e procurarmos praticar isso mais no nosso dia a dia. Se nós tivermos uma data santa e, pelas nossas origens do catolicismo, nós quisermos jejuar ou nós quisermos fazer algum tipo de promessa, podemos fazer. Mas, na verdade, o principal é isso que nós estamos dizendo, porque a verdadeira oferenda para Deus são essas, as práticas para com o próximo. Então, comer ou não comer carne vermelha numa sexta-feira da paixão, na verdade, para Deus, para os ideais superiores, não vai ter muita diferença com relação a praticar ou não praticar a caridade. Porque é isso que Deus está pedindo, que nós estudemos, que nós aprendamos, que nós nos transformemos. Então, se nós ainda estamos presos e arraigados a essas práticas ritualísticas, estamos com dificuldade, até constrangimento, porque às vezes a família nos constrange, não é? A família pode dizer, nossa, mas você vai fazer isso nesse dia santo? Então, para que a gente não se sinta constrangido, podemos fazer. Mas e o resto? Estamos em dia com as outras coisas que nos estão sendo pedidas? O médium Carlos Bacelli, ele psicografou num livro chamado Vigiai e Orai, Palavras do Espírito Irmão José, uma mensagem intitulada Misticismo e Rituais. E nós queremos encerrar aqui a nossa apresentação com esse pensamento, porque nós achamos que ele está bem encaixado em tudo que nós falamos e nós nos inspiramos também nessa mensagem para fazermos a nossa palestra. Diz assim: misticismo e rituais exteriores não te auxiliam por dentro. Não te apegues a qualquer prática exterior de crença. Seja a consciência o teu altar de oferendas a Deus. Os benfeitores espirituais
sempre encontra o endereço de quem trabalha no bem dos semelhantes. A fé dispensa qualquer culto formal. Nada é mais forte que o poder curativo da prece. Quando se tem mérito, das mãos de um criminoso se recebe a bênção. Esclarece-te. Não te permitas explorar pelos falsos profetas. Atitudes místicas e rituais não substituem a postura íntima da alma em sua reverência ao Criador. Uma mensagem simples, curta e maravilhosa que resume muito bem tudo o que nós dissemos, porque pede que nós não nos apeguemos a práticas exteriores, que os benfeitores espirituais se aproximarão de todos aqueles que trabalham no bem, que a nossa fé verdadeira dispensa qualquer culto e que o poder curativo da prece ele vale mais do que qualquer objeto de protetor e até das mãos de um malfeitor, se houver mérito, nós podemos receber bênçãos e receber curas e receber alívio para aquilo que a gente está necessitando. Então, ele pede, esclarece-te, ou seja, estude, procure saber, não seja explorado por falsos profetas. E arremata com essa frase que nós vamos reler. Atitudes místicas e rituais não substituem a postura íntima da nossa alma em nossa reverência ao Criador. Nós vamos agradecer a atenção de todos os irmãos e irmãs do plano material, do plano espiritual. Que Jesus nos abençoe a todos nós e os nossos lares. Muita paz a todos.